novato jornalista americano vai se aventurar na Tóquio dos anos 90 e se tornar o primeiro jornalista estrangeiro a trabalhar no maior veículo de comunicação de Tóquio. Pois é, só que ele não sabia que esse trabalho ia ser regado de muito perrengue, muita confusão e muitas tramóias envolvendo guerra de gangues, principalmente a famigerada Yakuza. Vamos conversar sobre Tokyo Vice, nova série original da HBO Max, que é uma das grandes promessas do primeiro semestre lá da plataforma de streaming e que traz aqui, dois atores que estão realmente num momento muito bom, Ken Watanabe e Ansel Elgort. Pega sua bebida porque o nosso papo vai ser muito bom, vê? Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes. Se essa é a sua primeira vez no meu canal, eu já quero te dar as boas-vindas e já quero te convidar para fazer parte da nossa família, se inscrevendo e também, é claro, botando o sininho para funcionar, para que você possa sempre ser notificado toda vez que chegar um conteúdo novo por aqui. E olha só, lá nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes e no TikTok, no @RafaGomesC, nós continuamos com esse papo super legal, falando muito sobre cinema, série de TV, falo curiosidades e, é claro, também dou muitas dicas. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre Tokyo Vice, essa nova série original de Michael Mann e de J.T. Rogers, exatamente. Essa é a dupla responsável por essa produção, com o Michael Mann sendo o showrunner dela também. E a sinopse eu já contei pra vocês ali na abertura do vídeo e eu vou logo de cara dizer pra vocês que eu fiquei encantada com essa produção. Eu acho que ela tem algumas coisas que ela pode melhorar, mas logo de início eu acho que Tokyo Vice se entregou o que precisava entregar pra fisgar a nossa atenção pra gente seguir adiante. Os 3 primeiros episódios estrearam na última quinta-feira, dia 7 de abril, que por sinal é o Dia do Jornalista aqui no Brasil, e essa é uma série sobre um jornalista, então olha que bacana, a HBO Max não apenas honrou os profissionais do jornalismo, como foi lá e entregou uma série muito boa. E essa é uma série que eu acho que não é apenas para quem é do jornalismo ou para quem gosta desse tipo de conteúdo, não. Como eu falei pra vocês, ela envolve a Yakuza também. E é uma série que é baseada em fatos reais, é baseado na história real do jornalista Jake Aldenstein, que é um jornalista que teve essa experiência em Tóquio, foi realmente o primeiro jornalista estrangeiro a fazer parte do corpo de jornalistas do maior jornal do país. E ele não apenas narrou toda a sua experiência cobrindo o caderno investigativo, como também contou todo o período em que ele trabalhou praticamente lado a lado da polícia. Pois é, ele acabou se tornando meio que o protégé, aquele cara que é o protegido de um dos membros principais da força policial, e ele acompanhava as batidas da polícia, então ele estava sempre ali do ladinho, registrando tudo, muitas vezes conseguindo conteúdos exclusivos, e é aí que o seu envolvimento com a investigação no entorno da Yakuza e da guerra de gangues que existia na época no Japão, acabou sendo algo que não apenas marcou a sua vida profissional, como tornou ele também uma figura muito célebre, né, gente? E essa é uma série que fala justamente sobre isso, sobre esse contraste entre esse profissional que era um novato do jornalismo, não entendia muito bem como é que funcionava o jornalismo lá no Japão, à medida que ele também começa a gradativamente entender a sistemática da criminalidade japonesa. Muito legal isso, porque nós que somos do Ocidente, nós entendemos que o Oriente opera de uma forma totalmente diferente, e quando a gente era criança, pelo menos eu, a galera que nasceu no final dos anos 80 e início dos anos 90, cresceu com uma visão muito fantabulosa do Oriente, porque, gente, a internet, ela começou a ganhar força nos anos 90, nos 2000, né? Hoje a gente tem acesso a todo tipo de conteúdo, a gente tem Google Earth, a gente tem todas as ferramentas possíveis e imagináveis que nos ajudam a romper barreiras territoriais. Naquela época, muita coisa ficava na base da especulação, eram experiências que pessoas compartilhavam ou em fóruns de discussão, ou coisas que a gente via no cinema. Então a nossa visão sobre o Japão era sempre aquela visão regada de teorias, regada de fábulas e também regada, é claro, de muita especulação. E é legal porque pelo fato da série se passar no final dos anos 90, já início dos anos 2000, a gente consegue perceber como muita coisa funcionava no Japão, qual era a imagem que o Ocidente tinha em relação ao Oriente e como as coisas realmente aconteciam lá, que é bem diferente da visão que a gente tinha. Então é bem legal porque essa é uma série
série que realmente leva a gente pro submundo da criminalidade japonesa, fazendo com que a gente entenda realmente não apenas como a Yakuza funcionava, e ainda funciona, né, dá pra gente dizer assim, mas também como a criminalidade era mostrada pela imprensa local. É muito louco porque, assim, logo no primeiro episódio a gente entende que existia meio que um acordo entre a polícia e as gangues, principalmente a Yakuza e a polícia, que era uma forma de estabelecer um certo nível de paz, de maneira que ambas as gangues principais que regiam o Japão, pudessem continuar operando, de forma que a polícia, ainda que fizesse uma certa vista grossa e passasse pano para alguns crimes, também tinha a sua parcela de atuação para não comprometer a imagem da polícia. É muito louco a gente ver tudo isso, porque quanto mais a gente vai assistindo Tokyo Vice, mais a gente começa a perceber o quanto as coisas são muito díspares da nossa realidade e como algumas das coisas que nós ouvimos do Japão, como zero criminalidade, ou o país mais ordenado que existe, essas coisas assim. A questão do país ser ordenado é realmente verdade, mas não é bem assim. Agora, em relação à criminalidade, existia realmente uma criminalidade institucionalizada que também garantia a segurança do povo japonês. É louco, né? Porque às vezes, se você fizer uma alusão muito maluca, você consegue até ver algumas referências de como a criminalidade institucionalizada nas favelas parece um pouco com o modus operandi da Yakuza. Só que a Yakuza é a máfia glamourizada, né? Agora, o crime organizado da favela já não tem glamour nenhum, né? Mas tirando essa alusão maluca que eu acabei de fazer, essa é uma série que tem tudo pra fisgar a galera que gosta de um suspense. Ela tem uma pegada meio de suspense neo-noir, então ela tem uma atmosfera um pouco mais sombria e tem um contraste incrível com a estética japonesa. Eu confesso que eu sempre tive vontade de conhecer Tóquio. Meu esposo não tem muita vontade de conhecer, não, mas eu morro de vontade de conhecer, justamente porque eu acho que o Japão, ele opera de uma forma muito particular e muito singular, e a gente consegue ver isso aqui de uma forma que é instigante mesmo. E ainda que o personagem principal, vivido pelo Ansel Elgort, seja um personagem bem monótono, às vezes tedioso, e um personagem que, assim, no momento não tá gerando identificação com a audiência, o que a gente percebe nessa série é que é uma série que inicialmente ela quer nos conquistar pelo contexto dela e pelo roteiro que gira em torno dessa cidade. Então, assim, as características do nosso protagonista, elas são menos importantes do que as características da cidade do Japão, do modus operandi do Japão e também de toda essa questão da culturalidade, das questões sociais, das tradições locais. Isso é muito mais importante do que o protagonista no primeiro momento. Mas a gente começa a perceber que aos poucos a gente tá vendo um desenvolvimento do personagem. É claro que são apenas 3 episódios, a gente tem uma temporada de 8 episódios, então a gente pode esperar que essa série vai crescer ao longo das próximas semanas. E a gente tem o Ken Watanabe aqui, que conduz essa questão do elenco gringo, né? O elenco japonês, o que é muito legal, porque o Ken Watanabe é assim... é um ator sensacional, ele tá em Hollywood há muito tempo, ele já fez diversos filmes que vocês amam, então eu fico muito feliz de ver um cara que é um veterano do cinema, ao mesmo tempo que é uma figura super conhecida em Hollywood, mas que também é completamente oriental. E o legal aqui de Tokyo Vice é que o próprio Ansel fala japonês e fala bem, viu, gente? Tá certo que eu não falo japonês, então não tenho muito critério pra avaliar sotaque, pronúncia, essas coisas todas. Mas ele tem conversas inteiras em japonês ao longo da série. Isso pra mim é algo muito importante, até porque isso dá mais realismo pra trama, à medida que valoriza a origem dos personagens, valoriza as raízes e, é claro, é uma coisa mais justa e deixa realmente a trama mais rica. Tokyo Vice tem espaço para crescer demais. Eu adorei todo o design que mescla sombras com as cores neons dos letreiros que existem em Tóquio. Então a gente tem muito essa questão
da iluminação super colorida dessa Tóquio, que já nos anos 90 já era muito tecnológica, com essa questão das sombras, que explora muito esse viés noir. O viés noir é algo que a gente viu muito lá em The Batman. É claro que são coisas completamente diferentes, mas é só para vocês entenderem essa referência. Então a gente tem uma mescla muito boa que entrega uma experiência cada vez melhor. Eu tô muito empolgada para saber até onde essa trama vai. É claro que ela é uma adaptação de uma biografia que também se chama Tokyo Vice, mas, gente, ela é uma produção que é inspirada em fatos reais. Então eu creio que eles vão puxar muito mais a questão da Yakuza. Logo nos 3 primeiros episódios a gente já consegue ver isso muito bem determinado. E a expectativa é de que esse submundo da máfia, submundo da criminalidade, cresça ainda mais dentro da trama, sempre puxando ela para um viés mais de thriller com uma pitadinha de ação. Então, se você é fã de suspense, se você gosta do gênero de ação e se você quer assistir uma trama que seja um pouquinho mais complexa, um pouco mais aprofundada, Tokyo vai ser uma ótima pedida para você. Ainda não vi cenas de ação substanciais, mas eu percebo que tem ali alguns pequenos vislumbres que levam a trama de um jeito ou de outro, ainda que indiretamente, para o campo do suspense de ação. Então, se você gosta desse tipo de série, de filme, corre lá pra HBO Max e assista Tokyo Vice. Se você gostou desse vídeo, não saia daqui, porque tem sempre coisa boa aqui no canal. Valeu, um beijo, a gente se vê na próxima e tchau!